uma tricotomia. Então cuide do corpo, mas com a palavra você estará cuidando da alma, você estará cuidando das tuas emoções, você estará cuidando da tua psique, da tua mente, você também estará cuidando do teu envolvimento com a presença de Deus, com o Espírito de Deus. Sim, o Espírito Santo que nos dá vida, em quem vivemos, em quem nos movemos, em quem existimos. Se Deus é real, então este é o mais importante fator da existência. Se Deus existe, este é o assunto mais importante da história da vida humana. Se Deus existe, é o que há de mais importante na criação. Se Deus existe, verdade não é relativa, a verdade é apenas verdade. E mentira não é a verdade, mentira, é contrária à verdade. E se Deus existe, a luz não tem comunhão com as trevas são dissipadas pela luz. Se Deus existe, pecado leva ao inferno e leva à morte. Se Deus existe, há uma salvação para o pecador, há esperança para o pecador, há um resgate, há um preço que foi pago pelo resgate do pecador na cruz do Calvário. Se Deus existe, Ele te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele e toda aquela que nele crer não pereça, mas possua a vida eterna. Se Deus existe, existe uma eternidade que te espera. Se Deus existe, há o desejo dele se revelar ao teu coração e à tua alma. Se Deus existe, comece a partir de hoje a querer saber mais quem é Deus, a conhecer o Senhor. A palavra nos diz em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não há conhecimento melhor, não há conhecimento maior do que o conhecimento de Deus. Busque conhecer ao Senhor. Sim, aquele que habita na inacessível luz, mas que também se aproxima, mas que também chega bem perto do aflito, que também chega perto do necessitado. Ele é Deus de longe, mas também Ele é Deus de perto. Ó profundidade das riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos. Sim, o Senhor é maravilhoso. E você, querido, você, querida, através da sua palavra, você vai conhecer quem é o verdadeiro Deus. Olha, se você existe, então Deus existe. Esta é a grande verdade. Aqueles que não creem em Deus têm um grande problema para resolver: provar que Ele não existe. Até hoje, os que se identificam, os que se autodenominam ateus, têm um grande problema. Século após séculos, eles precisam resolver o grande dilema: prova que Deus não existe. É muito complicado fazer isso, sabe? Porque tudo à tua volta declara: existe um Deus. A macrocriação, aquilo que é grande demais, sabe, para ser alcançado pelo homem, aquilo que é grande demais para ser percorrido pelo homem, com os recursos que o homem tem, declara: Deus existe, em sua grandeza, em sua extensão. E aquilo que é pequeno demais, até para ser conhecido pelo homem, pelos recursos do homem, declara também: Deus existe. Sim, Ele é real, Ele está à direita, à esquerda, acima, abaixo, à frente e atrás. Ele quer habitar no teu coração. Que você possa no dia de hoje dizer: Senhor, eu desejo, eu tenho o anelo de te conhecer. Habita em mim, faz em mim habitação, faz em mim morada. Senhor, te revela para mim, e o Senhor vai se revelar para você. Alguém, certa feita, dizia que Deus não existia, e ele fazia isso de forma insistente, debatia e declarava para um crente, dizendo: olha, não há como explicar a Deus. Se não há como explicar a Deus, não pode existir algo que não pode ser explicado. É verdade. Até se cantou recentemente: ninguém explica a Deus, não é? Ninguém explica a Deus. É uma música belíssima, não é? Que declara a grandeza de Deus, a maravilha que é o conhecimento de Deus. Mas aquela pessoa declarava: olha, uma coisa que não se explica não pode existir,
não tenho como crer em algo que eu não consigo explicar, em algo que ninguém consegue explicar. Quem é Deus? Qual é a sua origem? De onde ele veio? Qual é o seu propósito? Para onde ele vai? Aqueles questionamentos que aquele incrédulo apresentava, os argumentos que ele trazia, e ele queria agora provar e aceitar a ideia de que, sabe, não havendo Deus, então as verdades acerca de Deus também eram nulas. Inclusive a Bíblia Sagrada não passava de um livro inútil, porquanto trazia notícia de alguém que não se podia explicar, de algo que não se podia explicar, que a mente humana não conseguia conceber completamente, conhecer completamente. Aquele amigo seu, conversando com ele, observava no seu pulso, e ali, sabe, tinha um relógio. E olhou o relógio, e era um relógio suíço, um relógio de alto preço, um relógio bem feito, um relógio com o melhor da tecnologia da relojoaria suíça. A grande indústria das engrenagens, das micro e pequenas engrenagens de aço, não é? Feitos para ter grande precisão na medição da passagem do tempo. Relógios de alto preço e de alto valor. O amigo então olha para ele e diz: lindo relógio. Ele sai, um relógio suíço, meu amigo, muito, muito bom, muito preciso. E o amigo então diz para ele, me diz uma coisa: você acredita se eu te disser que este relógio que está aí no teu pulso, ele a si mesmo se fez? Que cada engrenagem que está neste relógio, que marca em médio tempo com tanta precisão no teu pulso, elas a si mesmas se fizeram, a si mesmas se calcularam, a si mesmas se fundiram, a si mesmas se juntaram, a si mesmas se deram um projeto, forma e ciência, e estão aí unidas no teu pulso e medindo o tempo. Você me creria se eu te disser que este relógio, ele é fruto da ação, sabe, do acaso, e o acaso fez com que ele não só existisse, mas inclusive que estivesse no teu pulso? O amigo disse: não poderia lhe crer. Eu sei que esse relógio foi feito pelo melhor da engenharia das fábricas da Suíça. Eu sei que este relógio, ele é fruto de muita tecnologia, do melhor da engenharia mecânica, do melhor da engenharia da relojoaria. Esse relógio não foi feito por a si mesmos, essas engrenagens a si mesmas não se fizeram, elas foram feitas pelo concurso do engenheiro humano, da ação humana, do melhor da tecnologia, da indústria humana. E aquele companheiro seu, aquele crente que conversava com ele, então lhe disse: olha, e você aceita que o relógio tem um Criador? Ele disse: eu aceito, o relógio realmente tem um Criador. Então se você olhar para os céus agora comigo, e você contemplar o firmamento, e você contemplar o sol, e contemplar os planetas, e contemplar a lua, e você tem o mais preciso, o mais belo de todos os relógios, sabe? Esse relógio do teu pulso, ele apenas nos dá notícia da posição do sol, de para onde o sol está em relação ao planeta Terra. A Terra no seu giro, ela permite que o sol seja percebido por nós em diferentes posições ao longo do dia, e é exatamente isso que o teu relógio está fazendo, mesmo quando a noite chega e o sol estando já do outro lado da terra, e o teu relógio apenas tenta indicar aonde está a posição do sol e nos preparar para o alvorecer do dia seguinte. Olha, se esse teu relógio, que é fruto de tamanha engenharia e tamanho cuidado, ele apenas aponta um único movimento do sol, considera agora toda a beleza da criação, considera agora toda a beleza que te cerca, sabe, cada estrela, cada planeta, cada elemento que há no cosmos, ele cumpre um propósito, ele está ali com um propósito, ele tem um ciclo para cumprir, não atrasa, não adianta, é uma maravilha. Este planeta, ele jamais cai para dentro do sol, ainda que pareça cair o tempo inteiro, a terra não atrasa, a terra não adianta, sabe, ela consegue tombar para um lado e para o outro, sem perder jamais o equilíbrio, estação após estação, ela vai cumprindo
do seu propósito de conservar e sustentar a vida. Se eu te disser que estas coisas, que estas maravilhas, que o teu relógio apenas tenta indicar a posição, você não me acharia louco se eu te disser que tudo isso, toda esta beleza, toda esta harmonia, de muito maior complexidade que o simples relógio que você tem no seu pulso, essas coisas assim mesmas se fizeram, não seria eu muito mais louco? O amigo então fica calado, ele então silencia e ouve o amigo dizer: se você crer que tudo isso que existe, e não só tudo isso quanto existe, mas você mesmo, e toda a humanidade, e os engenheiros que fizeram o relógio que está no teu pulso, são fruto da ação do acaso, são fruto da ação do caos. Então você teria que me convencer de uma coisa, que explodindo, colocando uma bomba, sabe, colocando a bomba em uma gráfica, instalando bombas nas máquinas que imprimem, ali bastaria explodi-las e então se produziria uma biblioteca com todas as enciclopédias, com toda a ciência humana. E o amigo então cala, porque ele vai perceber que o caos não pode gerar ordem. O caos apenas produz o caos. Mas se existe ordem, esta ordem é contrária ao caos. Esta ordem pôs fim ao caos. E o amigo então vai dizer para ele: no princípio, assim está escrito na palavra de Deus, o Senhor criou. Oh, aleluia, no princípio o Senhor fez, no princípio o Senhor criou, Ele chamou a existência. O verbo bará diz: Ele criou. O verbo bará diz: há um Criador. No princípio bará, no princípio criou, no princípio deu forma, no princípio chamou a existência, no princípio modelou, no princípio criou Deus os céus em toda a sua maravilha, criou os céus em toda a sua beleza, criou os céus, e alguém mede os céus e diz: tem mais de 14,5 bilhões de anos-luz, significa a luz para sair de um ponto ao outro extremo levaria quase 15 bilhões de anos nesta viagem. Aquilo que há de mais rápido na natureza precisaria de cerca de 15 bilhões de anos para percorrer apenas a distância entre um ponto e outro. E Jó declara que tudo isso, todos estes céus, tudo que a gente alcança, tudo que o telescópio Hubble conseguiu fotografar, identificar, trazer através da notícia da frequência da luz ao conhecimento do homem, do cosmólogo, tudo quanto os demais telescópios como James Webb, lançado mais recentemente, consegue traduzir, consegue informar, tudo isso Jó vai dizer: é apenas a orla do seu manto. Oh, aleluia, porque grande é o Senhor. No princípio Ele criou os céus, e Ele diz: Ele criou a terra. E o curioso sobre a terra é que a terra é um planeta sem igual. Ainda se procura um planeta sequer semelhante à terra, mas é complexo encontrar um planeta semelhante à Terra. Primeiro é preciso encontrar uma estrela semelhante ao Sol. E as estrelas têm diferentes tamanhos, diferentes cores e diferentes potências, diferentes ciclos de vida. Então é preciso encontrar uma estrela semelhante à Terra. Mais que isso, ainda que se encontre estrelas de tamanhos proporcionalmente parecidos, é necessário que aquele planeta ele esteja na chamada pelos cientistas, pelos cosmologistas, na região dos cachinhos dourados, aonde a temperatura não é quente demais não tem água, não é frio demais a água assumiria a forma sólida como pedra e não se poderia produzir a vida como nós a conhecemos. Sabe, o planeta Terra ainda tem outros elementos que é preciso encontrar. Ainda que se encontre um planeta na distância certa da sua estrela, ele precisa não ser grande demais, porque grande demais e a atmosfera seria densa demais, sabe, o ar seria muito pesado, esmagaria completamente o pulmão, esmagaria completamente a vida.
vida, e não seria possível, porque o peso atmosférico, os gases atmosféricos, eles se adensificam e o peso seria tal que esmagaria. Não é possível. Veja, é preciso ter o tamanho certo. Pequeno demais não teria atmosfera nenhuma, e seria como a lua árida aí, aonde não há oxigênio, não se pode respirar. É preciso ter o tamanho certo, é preciso ter as medidas exatas, sabe? Não muito grande, não muito pequeno. Incrível é que quando olho para mim, quando olho para você, o tamanho das minhas mãos está conectado ao tamanho do planeta, o tamanho do planeta está conectado ao tamanho das minhas mãos, o tamanho dos meus pulmões é proporcional ao tamanho do planeta, porque o planeta foi feito para que a sua atmosfera pudesse receber, recepcionar o meu respirar, o meu inspirar e o meu expirar. Quando Deus criou os céus, Ele criou a terra, e quando Deus criou a terra, Ele tinha na terra um propósito, porque no sexto dia da criação, a palavra diz: e tomou o Senhor o pó da terra e modelou o homem, e fez o homem, e olerou o homem. E como o oleiro toma o pó, e como o oleiro toma o barro, e trabalha o barro, e faz um vaso de valor, de utilidade, assim o Senhor tomou o pó da terra, e Ele fez o homem. A terra que Ele criou agora é matéria-prima para Ele criar o homem, e disse o Senhor: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E aqui Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus que já se diferencia na sua própria apresentação, porque Ele não se refere a si mesmo no singular. Ele não diz: eu farei o homem. Seria, sabe, o correto: eu farei o homem, farei o homem, farei porque eu farei porque sou uma pessoa. Mas quando Deus se apresenta já no Gênesis, a Bíblia não prova que Deus existe, ela só declara: Ele existe. Aleluia. Ela só declara. Se você crer, Ele é Deus, e se você não crer, Ele continua sendo Deus. Se o homem der crédito, Ele é Deus. Se o homem der crédito, o sol existe, e se ele não der crédito, o sol continua a existir. Se alguém quiser viver em uma caverna de incredulidade, vai ficar na caverna da incredulidade, mas o sol vai se levantar e vai se pôr todos os dias. A beleza estará em volta da caverna, os mares existirão, as ondas irão quebrar na praia, os peixes irão nadar nos mares, os rios estarão cheios de peixes, e a vida reverdecerá das margens do rio. O sol se levantará, as nuvens estarão passeando pelo céu, os cúmulos nimbos estarão no verão, e o azul celeste estará sobre a caverna. Mas alguém pode preferir viver na caverna da incredulidade, mas ainda que esteja na caverna, o coração batendo-lhe no peito, vai dizer: existe Deus, existe Deus, existe Deus. O fluxo sanguíneo passando pelas artérias do corpo vão dizer: existe Deus. O ar que se respira vai dizer: existe Deus. E o pensamento lá no coração vai estar incomodando, dizendo: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde vou? Qual é o propósito de existir? Há um Deus. Só o Senhor é Deus. Criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e Ele chamou a existir, Ele chamou a existência tudo. Oh, glória a Deus, para o seu louvor e para a sua glória. Lembra-te, escreve o sábio Salomão, Eclesiastes 12, primeiro. Lembra-te do teu Criador. Aleluia, louva a Deus, porque você tem um Criador. Os céus dão notícia e anunciam a sua glória. Os céus dos céus, aleluia, se maravilham com a sua presença. A palavra nos fala no Salmo 139. O salmista fala de Deus, fala da sua onisciência. Ele sabe todas as coisas, Ele conhece você e Ele vê você.
Ele entende você, Ele sente você. Aleluia. Você pode sentir a sua glória. Você pode sentir a sua presença aonde você está. Porque quando o teu pensamento se volta para Deus, você começa a sintonizar a harmonia da sua glória, da sua presença. A onisciência e a onipresença de Deus. Ele é Deus que está. Ele é Deus que é. Ele estava ontem. Ele está hoje. Olha, na eternidade Deus continuará. O salmista Davi, ele vai declarar: Senhor, tu me sondas. É o Salmo 139. Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercas por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde escaparia do teu espírito? Para onde fugiria da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer na sepultura a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como um dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo, ó Deus. Tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti. Os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os completamente, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Depois que de Cabo Canaveral se enviou a Voyager, e essa sonda espacial começou a percorrer o sistema solar, visitando, fotografando, prescutindo acerca de cada astro que circula em volta do Sol. Passados os anos, Carl Sagan, um dos cientistas envolvidos no projeto da Voyager, ele teve um insight e pediu que fosse mandado um comando via ondas de rádio ao computador instalado na Voyager, para que a Voyager virasse suas câmeras para trás. Ela fotografava sempre para frente, sempre o planeta por onde passava, registrando, sondando, pesquisando, ainda que nessa sua passagem rápida. Mas ele pede então que
as câmeras da Void fossem viradas para trás e ali se fotografasse o que ela estava deixando para trás, e pudesse fotografar a própria Terra, o ponto de sua partida. E a Void recebe o comando por ondas de rádio. Ela vira as câmeras, o computador obedece ao comando, vira as câmeras para trás e tira uma foto. E envia esta imagem através de ondas eletromagnéticas captadas pelas poderosas antenas da Terra. E essa foto então é revelada. E uma vez revelada a foto, eles começam a observar na imensidão do espaço aonde estaria a Terra. Viam luzes, raios de luzes, os raios do Sol. Quem tira uma fotografia com o Sol um pouco voltada para o Sol sabe o efeito que isso provoca, como os raios de Sol interferem na imagem. E ali, ainda que na escuridão muito densa do espaço sideral, se percebia mesmo ali a interferência dos raios solares. Então se procura pixel após pixel aonde exatamente estaria o planeta Terra. E em um raio de sol, lá no meio do raio de sol, havia um pequeno ponto azul. Parecia uma pedra, uma pequena pedra, parecia um grão de areia, perdido em um raio de sol. Ali estava a Terra, tão pequena, do ponto de vista de seu tamanho tão insignificante. Mas Deus neste planeta criou você. E quando o homem caiu, e antes mesmo que a queda acontecesse, o Senhor, por revelação do profeta Isaías, já indagava: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Deus contemplou o passado, o presente e o futuro. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E sabe, uma voz bradou dizendo: Pai, eu irei. E eu gosto de imaginar um diálogo de Deus com o filho. Meu filho, olha como o planeta é tão pequeno. É um grãozinho de areia. Não cabe você ali. É muito pequeno para você estar ali. Olha como é frágil aquele lugar. Como é frágil. Com toda a tua glória e todo o teu poder, você não tem como cumprir essa missão. E o filho diz para o pai: Pai, eu irei cumprir a tua vontade. Eu me esvaziarei de mim mesmo. Eu me esvaziarei da minha glória. E João vai escrever: e o verbo se fez carne. Menor que a cabeça de um alfinete, e um simples zigoto indefeso. E João vai escrever o capítulo 3, versículo 16. Porque Deus, por que foi assim? É porque Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele, toda aquela, Deus te ama. Aleluia, quem é você? Deus te ama, é alguém que Deus ama. Porque Deus te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, para que toda aquela que nele crer, você só precisa crer, não pereça. Ele não quer que você pereça, mas tenha, mas possua. Alguém diz: talvez possua. Não é o que a palavra diz. A palavra diz: para que tenha. Tenha hoje, para que tenha agora a vida eterna, a salvação de Deus. No versículo 17, João vai dizer: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, a esta terra, a este planeta, a este grão de areia perdido em um raio de sol, não para condenar o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. E Simão Pedro vai poder declarar no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12: nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, senão pelo nome de Jesus. João vai poder registrar no versículo 6 do capítulo 14, as palavras de Jesus, e disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, vem nessa manhã. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vem para Jesus nessa manhã. Vem ao encontro do Senhor. Entrega a Ele o teu coração. Entrega a Ele a tua vida. Você não precisa saber tudo sobre Deus para ser salvo. Olha que coisa gloriosa. Você não precisa saber tudo sobre o universo para ser salvo. Não, você não precisa ter o conhecimento de Stephen Hawking. Você não precisa ter o conhecimento de Albert Einstein. Você não precisa conhecer o que conhecia Carl Sagan. E todos eles conheciam um pouco e não conheciam tudo, mas mesmo o conhecimento deles seria muito para você, e você não precisa ter o conhecimento deles. Você só precisa de uma coisa. O que é que eu preciso? Aquilo que aquele homem na cruz tinha. O que é que ele tinha? Ele tinha fé, ele tinha esperança, ele sentiu o amor de Deus por ele, quando ele viu aquele crucificado inocente, vertendo a sua vida, derramando todo o seu sangue naquela cruz. E ele disse: lembra de mim, Senhor. Lembra de mim quando entrar no teu reino. O preço estava sendo pago pelo seu resgate, pela sua alma, pela sua vida. Você só precisa crer, porque Deus te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que toda aquela que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se com a tua boca nesta manhã confessares: Jesus Cristo é o meu Salvador, verdadeiramente serás salvo. Aleluia. É uma tomada de posição que te leva a ser alcançado pela salvação de Deus. É o crer que te faz tomar posição. Por isso eu te convido nesta hora: se posicione na presença de Deus. Confesse Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador. Constitua Jesus Cristo. Nenhum outro pode salvar. Não, apenas Jesus é o Salvador. Não existe dois caminhos, iria confundir você. Deus estabeleceu um só caminho. O caminho é Jesus. Não há dois que podem salvar, iria confundir você. Deus estabeleceu um só Salvador. Ele predestinou o Salvador desde toda a eternidade. Ele é o Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. Ele predestinou a graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Mas a salvação precisa ser recebida, precisa ser crida. Aquele outro na cruz não cria, aquele outro na cruz escarnecia. Estava ao seu lado o Salvador prometido, estava ao seu lado o Salvador predestinado, estava ali a graça presente de Deus que alcançaria a sua vida, mas ele a rejeitou. Deus te fez com arbítrio, com livre arbítrio. Nesta manhã, pega o teu livre arbítrio, aleluia, com o teu livre arbítrio diante dos céus, dos homens, dos demônios, dos principados e potestades, do tempo e da eternidade. Declare: Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Salvador. Eu quero ser dele, eu quero entregar minha vida a ele. Vem nesta manhã e vem ter este encontro com Deus. Escreva: eu quero Jesus. Você pode estar afastado, é tempo de voltar. Escreva: eu quero Jesus. Você pode ter ouvido o evangelho tantas vezes e nunca se posicionou, mas dá ouvidos à voz de Deus. Escreva: eu quero Jesus. Jesus também te quer. Vem. Ele escreve, ele declara na sua palavra: aquele que vem a mim, vem para Jesus. De maneira nenhuma o lançarei fora. Pode vir, ele te recebe. Vem, o livro da vida vai ser aberto e o teu nome vai ser escrito naquele livro, maravilhoso livro, o livro da vida. Vem. E a todos quantos o receberam, escreve João, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Faz isso também ser parte da tua vida. Faz isso também ser parte
da tua história com a tua decisão. Ora comigo agora. Oh, glória a Deus. Termina nesteia. Eia raia. A palavra diz que Deus espera que aquele e aquela que dele se aproxima creia que ele é real. Hebreus 11:6. Creia, ele é real. E não apenas é real, mas também ele se importa com você. Porque diz a parte B do versículo, ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Vem, vamos falar com Deus, Pai querido e santo. Pai, recebe a Vera. Ela diz, eu te confesso, Senhor Jesus, como meu Salvador. Teu filho e filha que nesta hora, Senhor, ou se volta para ti comigo em oração, em adoração, Senhor. Recebe, Pai, recebe tributo de adoração nesta manhã. A ti todo louvor, a ti toda honra, a ti toda glória. Maravilhoso és, ó Senhor. Maravilhosas são as obras das tuas mãos. Aleluia. Perfeita e agradável é a tua vontade. Senhor, é verdade. Quando a tua palavra diz, eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós, são pensamentos de bem e não de mal. É verdade o que a tua palavra diz, os teus pensamentos são mais elevados, os teus pensamentos são maiores que os nossos pensamentos.